Bom, então, quem está acompanhando o gravado, acelerou até aqui, agora sim a gente começa uma sessão ao vivo, online. Geralmente os cursos, né, do Knight Center, eles não têm essa sessão online, um ou outro que acaba fazendo, mas a gente achou legal ter, fez uma primeira sessão, que foi interessante há 15 dias atrás, e agora a gente faz essa aqui, que dá para a gente, então, fechar, né, a parte, digamos, ao vivo do curso. Mas aí só trazendo um aviso importante para todo mundo, que a gente vai acompanhando também depois, é que a partir de hoje, a partir dessa semana, então, todos os alunos têm aí 4 semanas para concluir todas as atividades, atingir o percentual, né, de conclusão lá do curso, para então solicitar e receber o certificado gratuito lá pelo Knight Center. Então é um período bem bom de mais um mês aí, ainda mais considerando muita gente do Rio Grande do Sul que, obviamente, pela situação, pela tragédia climática que aconteceu lá, tem mais dificuldades de concluir. Então, dá para ir com mais calma. Como comentei, acho que eu dei até uma exagerada na quantidade de materiais, mas como foi o primeiro curso em português, o Knight Center, sobre jornalismo de soluções, eu busquei enxertar ali bastante coisa para ter exemplos diferentes, enfim, que servisse meio de inspiração mesmo. Espero que tenha funcionado. Então, queria ouvir um pouco de vocês também, abrindo aí, sobre o que não ficou tão claro, o que poderia ter sido melhor. E como o Paulo já estava comentando aqui, fica à vontade para comentar, Paulo. Eu não. Bom, a gente teve, felizmente, né, 870 inscritos, participantes, que é muita gente. E, então, eu não consegui responder todas as mensagens lá dos fóruns, fui respondendo algumas, e mesmo que tenha encerrado a parte ao vivo, vou ficar de olho nos fóruns, eu assinei todos, então eu recebo notificação sempre que alguém comenta lá. Na medida do possível, vou conversando e estou à disposição posteriormente também nas redes sociais da vida, especialmente o LinkedIn, que acaba sendo um local bem interessante de contato profissional, né? Basicamente isso, deixo a palavra aberta aí para vocês, se quiserem comentar alguma coisa, é só levantar a mão e a gente ouve, conversa um pouquinho. De antemão, enquanto alguém se prepara para comentar alguma coisa, pegando um pouquinho do gancho que o Paulo falou, enquanto a gente estava ainda aguardando as pessoas chegarem, de fato, surgem muitas dúvidas e a gente fica um pouco angustiado quando começa a aplicar, né, quando começa a praticar o jornalismo de soluções. E teve muito comentário, especialmente no primeiro módulo, em que eu provoquei exatamente isso, no primeiro fórum, né, será que você já não fazia jornalismo de soluções e agora só tem outro nome? Acho que passa muito esse sentimento para bastante gente que já trabalha um pouco nessa perspectiva de procurar respostas, soluções, tal. Só que se a gente dá uma olhada, e até eu tenho também muito receio daquela coisa da bala de prata, tipo, olha, uma grande novidade, sabe? Bem Cazuza mesmo, né? Museu de grandes novidades. Então, com esse receio também de parecer uma coisa mais de marketing do que uma coisa metodológica mesmo. E, de fato, quando a gente começa a aprofundar, e eu busquei bater nessa tecla bastante dos 4 pilares, por mais que a gente faça, mas eu já fiz uma coisa parecida, etc. Quando você vê os 4 pilares, e não que seja a única regra, acho que tudo é em desenvolvimento, então pode daqui a pouco aparecer um 5º pilar, pode, olha, ficou faltando isso aqui, e ter uma nova discussão sobre outros pilares que precisam ser cumpridos para ser também. Mas quando você tem ali os 4 pilares, na hora que você vai apurar, você já vai com a pulga atrás da orelha mesmo, pensando justamente em percorrer esses 4. Então, a maneira de entrevistar as pessoas já muda um pouco, especialmente com relação ao pilar que fala das limitações, das dificuldades, dos obstáculos, que a gente, às vezes, acaba esquecendo quando vai mostrar uma solução. E ele é importante para não parecer que aquilo é a única ou a salvação do mundo naquela situação. E aí, contando um pouco da minha vivência mesmo, terminei hoje, depois de muito esforço, esforço porque eu me dei esse trabalho, né? Uma reportagem que a gente deve publicar aí
nos próximos dias lá no Amazônia Vox, que fala um pouco da crise dos resíduos em Belém. Aí eu tive muito cuidado, porque, assim, não é uma crise exclusiva de Belém, embora em Belém ela seja bem evidente. E a imprensa local, regional e até nacional, por conta da escolha de Belém como sede da COP, abordou mais recentemente bastante a questão da crise do lixo. E com uma bolsa que eu consegui da Fundação Gabo, de reportagem, a nossa proposta era justamente, ok, eu jogo luz no problema, mas eu quero trazer iniciativas que estão dando respostas. E, ao longo do texto, que agora eu começo uma revisão mais fina, eu busquei destacar bastante isso, ouvindo pessoas, de que, olha, essa iniciativa isolada não vai resolver o problema, mas ela traz uma perspectiva que ajuda nesse sentido. Então, para também não, para quem lê a matéria, não fique a impressão de que, então, você está meio que passando pano no poder público e o problema são as pessoas, e aí tem que ter iniciativas de pessoas que resolvem os problemas. E a gente conseguiu, tem sempre a palavra de especialistas, né, dizendo claramente isso, de que iniciativas isoladas que dão respostas são importantes, mas principalmente se elas ganharem visibilidade para inspirar, pressionar o poder público a fazer aquilo e outras soluções combinadas para, de fato, resolver o problema. Então, foi trabalhado pensando bastante nessa perspectiva, e foi uma reportagem trabalhosa. E aí, um outro ponto, né? As reportagens lá do Amazônia Vox eu reviso previamente, antes de publicar, com estudantes de escola pública. Então, primeiro leitor que eu penso é esse jovem de 15, 16 anos, que precisa de um letramento, no mínimo, um letramento climático, mas também de outros assuntos. Então, ele tem várias pausas com os boxes que a gente vai criar, explicando cada termo, explicando muita coisa ali que coloca na matéria. Por isso que ela deu uma trabalheira e ficou gigante. Tem 12 páginas, vou ver como é que eu reduzo isso um bocado. Mas aí, dividindo ela em série, vai virar uma série zona mesmo de reportagem. Mas então, acho que é isso. Ter esse cuidado o tempo todo, e quando a gente sabe que tem 4 pontos ali para abordar, né? O problema, a resposta dele, as evidências, o conhecimento do que foi feito, como foi feito, e as limitações para aquilo ter uma escala maior, fica mais fácil da gente, na hora da apuração, buscar ouvir isso das pessoas, né? Bom, queria ouvir um pouco vocês, se puderem comentar algo do curso, alguma reflexão, alguma ideia, e considerando que a gente está aqui num grupo aí de 2, 4, 6, 7, 8 pessoas, mas que outras vão nos assistir depois, e fica gravado também, quem puder contribuir com alguma reflexão, algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica em relação ao curso, estou à disposição. Oi, Paulo. Vamos lá, tem uma pauta, né, que me persegue há 20 anos, que é a questão dos agrotóxicos, né? Onde estou caçando, né, material para ver soluções, né? Porque é um problema gerado pelo agronegócio, né? E um problema se agravando dia a dia. Em 2006, nós chegamos a resumir, né, a quantidade de agrotóxicos a 36 tipos, e de lá para cá, hoje nós estamos em 360 e poucos tipos de agrotóxicos. Tudo que era proibido no mundo inteiro, nós usamos aqui, né? E isso é aquele negócio, né? Daquele documentário do Silvio Tender, a comida, o veneno está na mesa, né? Nós estamos comendo, os casos de câncer se multiplicando, e
E soluções praticamente nenhuma. Pelo menos a pesquisa agora já avançou bastante quanto aos efeitos dos agrotóxicos nas pessoas, porque a grande dificuldade dos especialistas era essa, né? Você não pode injetar agrotóxico para ver o resultado na pessoa, né? Então, são sempre de maneira indireta que vai se chegando às conclusões e a ciência vai conseguindo aferir esses efeitos nas pessoas, né? Então, pelo menos é uma solução para uma parte do problema, né? Uhum. Quer dizer que a ciência está conseguindo caminhos para driblar a coisa aí e comprovar os efeitos, né? Mas, por outro lado, você não tem nenhuma iniciativa mais pesada, né? Mais forte, no sentido de proibir realmente, né? Que seria a solução seria proibir, né, o veneno. Uhum. E então estou trabalhando nessa pauta porque uma coisa é o Ministério Público, né, que já tem também bagagem suficiente para interferir nessa história. Mas os lobbies e tudo isso daí são muito fortes. Uhum. Então eu continuo caçando soluções parciais, pelo menos, né, E para esse você fala problema. soluções, é alguma fazenda, alguma empresa que conseguiu reduzir utilizando outro tipo de produto, mantendo a produção, alguma coisa assim? É mais É, essa... Ou... a agricultura orgânica, né, os sistemas agroflorestais são soluções, né? Uhum. Só que a monocultura é hegemônica, né? Sim. Uhum. E, inclusive, na época que eu escrevi meu livro sobre isso, lá em Lucas do Rio Verde, que é uma vitrine do agronegócio no Mato Grosso, no final já, estava terminando as reportagens, eu soube que tinha um grande produtor que estava produzindo sem agrotóxico, Uhum. exportando para a Europa uma soja orgânica. Mas eu nunca consegui o contato dessa fonte, né? Mas, Talvez um caminho que você começou falando isso, né? Que o Brasil é mais permissivo do que outros países, né? Em termos de quantidade de tipo de agrotóxico mesmo. Não sei se você está fazendo esse levantamento, mas acho que tem aquela história do comparar par com par, né? Como é que é a legislação de outros países e a do Brasil, e o que lá foi feito de legislação que proibiu e o que as empresas lá se adequaram, né? exato. Que é trabalhoso, porque, enfim, é outros idiomas, você tem que pesquisar também, tem todo um Pois é. trabalho. Tá, teve uns avanços que eu soube agora, recentemente, de alguns estados, como é o caso do Ceará, que proibiu a pulverização aérea Uhum. do estado. E tem alguns municípios também caminhando nesse sentido. Já é um grande passo, porque o grosso da aplicação das grandes latifúndios aí é aérea a pulverização, né? E é a pior pulverização que existe, porque tem o efeito da deriva. Você Uhum. pulveriza num lugar, dependendo do vento, da chuva, disso, daquilo, esse agrotóxico vai cair 500 metros de distância, entendeu? Então, proibindo essa pulverização aérea já é um grande passo, já é uma solução parcial, mas é. Sim, sim. Bom, se tiver alguém que puder comentar, se não, se for possível, acho que muita gente está com a câmera desligada, mas boa, Israel, pode comentar, Israel. Queria pedir uma rodada de apresentação, mas quem não puder ligar a câmera ou o microfone, pode colocar no chat aqui de onde fala, de qual veículo trabalha, se é estudante, enfim. Mas diga lá, Israel. Aham. Só comentar brevemente, né, essa dúvida do Paulo, que eu trabalho mais com comunicação corporativa, né, a maior parte da minha carreira, e eu já tive a oportunidade de trabalhar na assessoria de uma organização, né, uma ONG socioambiental, e que alguns das atuações deles têm a ver exatamente com isso, e
uma das divulgações que eu fiz no final do ano de 2022, ou não, final do ano passado, já estou até confundindo o tempo. Foi exatamente numa cidade que fez essa proibição da pulverização aérea. Teve uma norma instrutiva ali com o apoio, né, da pressão aí, da atuação dessa ONG junto com as comunidades ali, para que não haja essa pulverização aérea. Mas, como ele falou, né, o grande problema é o modelo. Então, o modelo de monocultura extensiva, né, grandes plantações de soja, etc., praticamente inviabilizam. Precisaria haver uma mudança total de modelo, mas existem formas de minimizar isso. Então, tem fazendas que se destacam, tem prêmios de fazenda sustentável que sempre é possível você minimizar, mas aí acaba ficando mais caro, né? Mas eu também sugeriria exatamente, fica sempre quando se discute essas questões, né? Quem defende o modelo como é hoje, né? Sempre fala, não, mas não daria para alimentar todo mundo com comida orgânica, por exemplo. Né? Não tem como. Não, mas não dá para todo mundo ser vegano. Tipo, sempre tem que manter o status quo. Então, eu penso que do ponto de vista de jornalismo de soluções, sem querer parecer, vamos abraçar a árvore ou algo do tipo muito utópico, verificar mesmo. Existem locais, ou existem países, ou mesmo dentro do Brasil, existem locais em que conseguem fomentar uma agricultura menos danosa e conseguem fazer essa distribuição. E aí eu acho que existem exemplos, sim, de sistemas agroflorestais, de agroecologia, e de comunidades que até fornecem para programas governamentais mesmo, né, de agricultura familiar, etc. Então, e aí ver com especialistas, né, será que seria possível escalar isso da escala, né? Porque às vezes um case ali, um cacau sustentável, vai para o chocolate 20 bar, ok, muito bonito, você cobra o triplo do preço, mas isso seria escalável para bater de frente com uma Nestlé, por exemplo, etc. Então, acho que esse é o desafio, né? Ver se esse modelo poderia ser escalável para ter uma agricultura que suprisse a alimentação e, ao mesmo tempo, não gerasse esse dano para o meio ambiente, né? E aí, se eu puder já emendar com uma pergunta, também uma dúvida, eu estou um pouco atrasado, né, com o conteúdo, eu consegui chegar até o finalzinho do terceiro módulo e ainda falta o quarto. Mas eu já fui vendo as mensagens, né, de fins de cada módulo e eu vi tanto eu vi a gravação desse momento que vocês fizeram ao vivo, não pude estar presente, e vi também alguns comentários, né, nesse e-mail que você mandou de encerramento do quarto módulo e outros comentários, falando um pouco sobre a possibilidade de jornalismo de soluções como uma oportunidade, às vezes até comercial, né, de empresas, instituições patrocinando, etc., né? E eu acho que pode ser interessante, mas eu fiquei com um certo receio, exatamente por ter trabalhado mais na área, né, de comunicação corporativa. Eu conheço bastante o olhar das empresas, né, de querer sempre que a empresa saia bem, de que não fale mal, e aí se não citar o nome da empresa, né, às vezes sai lá no Jornal Nacional e eles não põem, pessoal, especialista, não põe o nome da empresa. Aí o cliente fica bravo, etc. Então, eu fiquei me perguntando até que ponto não seria um risco também, né, de às vezes a empresa vai querer bancar um caderno especial, por exemplo, de jornalismo de soluções, achando que só vai sair o bem bom ali, e aí quando entrar nos pilares ali, por exemplo, de falar dos limites, ou de mostrar outros concorrentes dela, no caso, outras boas iniciativas também, isso não pode gerar né, um problema ali, e também, às vezes, de o próprio jornalismo de soluções não acabar sendo mal visto, digamos assim, por pares, por outros jornalistas que já apontam o dedo e falam, não, isso é utópico, é difícil, no dia a dia não tem como, e aí, com isso, acaba falando, tá vendo, lá vem mais um branded content agora com nome de jornalismo de soluções. Será que não haveria esse risco tanto dos pares quanto das empresas também de terem esse olhar equivocado para o jornalismo de soluções? Tá, acho que é uma boa pergunta, que é um dos questionamentos que nesses fóruns mesmo de discussão de jornalismo de soluções acaba sendo um ponto importante. Acho que, e aí é uma reflexão minha, tá? Não é nada colocado no papel, mas dessas discussões que eu acabo participando aí do Solution Journalism Network, conversando com outros colegas, etc., de fato, é um risco. E além do risco,
se você começar a observar alguns materiais de brand content mesmo, mais recentes, como projetos, não aquela matéria paga, né, mas um projeto mesmo, ele já vai um pouco nessa linha, né, em que você aborda uma causa, e dentro dessa causa, o que está dando certo, etc, etc, mas você não vê tantas limitações. Então, acho que deve ter mais iniciativas puxadas por empresas como branded content, com uma embalagem ali de jornalismo de soluções. Eu acho que o mercado vai trazer um pouco dessa perspectiva. Aí vai ter um esforço, aí volta aquela briga do comercial e da redação, né? Então, acho que volta daí a redação tendo que falar assim, olha, vamos até aqui, mas tem que ser um negócio que não pareça que ali é a melhor solução do mundo e a empresa está resolvendo a situação como um todo. Então, acho que não é algo tão simples de se resolver. Em relação aos colegas, eu acho que o preconceito ele já existe, tendência é que aumente, conforme aumente a visibilidade dessa abordagem, né, do jornalismo, mas eu acredito que vai ter jornalista que a gente não consiga convencer. Agora, tem uma boa vontade muito grande de perceber que é possível, né? O negócio é que às vezes se envolve com a pauta e acaba sendo mais emotivo do que deveria ao relatá-la, né? Então, ter isso em mente já é um ponto importante para começar a produção. E aí vou te citar, assim, aquela reportagem do pré-natal que eu publiquei na Amazônia Vox, que fala sobre um município lá de Abaetetuba, que está conseguindo reduzir, etc. Eu fiquei com muito receio de que, em alguns momentos, parecia que eu estava meio que fazendo uma assessoria da prefeitura, sabe? Assim, cara, isso aqui tá dando muita colher de chá. Aí eu dei uma dosada um pouquinho maior no que tinha de problema daquela iniciativa, né? E aí eu consegui que tanto o meu pai, que eu passo para ele ler, que assim, enfim, ele faleceu no início do ano, mas ele estava com quase 70 anos, então eu tinha ele e tenho a minha sobrinha de 14. Eu pedia para eles lerem o texto e se eles entendiam, estava tudo certo. Então, o meu pai ficou com a sensação do tipo, mas daí você puxou muito para a prefeitura, ficou muito assim e tal, daí eu dei uma ajustada. Já o pessoal da prefeitura, depois que publicado, que leu, a pessoa que foi a fonte, né, a principal ponte de contato, falou assim, cara, eu gostei muito, você mostrou a real. Só que o pessoal da prefeitura não curtiu muito, não, porque deu umas pancadinhas ali. Bom, então acho que era esse o objetivo, né? Você não consegue agradar todo mundo e cada um tem uma leitura do material. Acho que a gente vai ter muita crítica, quem decidir fazer assim, não, vou fazer isso daqui. Eu acho que vai vir bastante crítica sobre esse tipo de produção. E no Brasil, acho que assim, já tem muita, como a gente está falando nisso da conversa, né? Tem muita iniciativa parecida com jornalismo de soluções, sem que percorra os 4 pilares ou dê esse nome. Como agora acho que a coisa vai começar a vir mais à tona, ao mesmo tempo que você vai ter mais gente fazendo, você vai ter mais críticas, né? Vai ter mais gente também criticando, e a crítica é boa para justamente ir refinando mais o material, sabe? Então, é um processo mesmo, que eu acho que a gente está na metade, ou para não dizer iniciando, mas está numa fase ainda de maturação mesmo, tanto aqui quanto em outros lugares do mundo, porque essa tua pergunta, ela volta e meia, ela surge nesses fóruns, sabe? Seja o Solution Journalist, seja o centro da Europa, enfim, volta e meia vem esse ponto aí de atenção, que tem que ter mesmo. Bacana ver Mas vocês. esse exemplo que você deu da matéria da prefeitura reclamando já é um exemplo É um de ponto que é final. possível fazer sem virar um rilizão ali, né? Sem virar assessoria. Se ele reclamou, tá bom. Então. E aí aquela coisa, tem um gestor também bacana, que foi o pessoal da prefeitura, mas daí num evento aqui eu encontrei a prefeita. E a gente conversando, ela falou assim, não, ficou bom, mas deu umas pancadinhas ali, que não sei o quê. Ela falou assim, mas, olha, uma coisa positiva, eu não publiquei a matéria nas minhas redes sociais dela, porque a pessoa que ia ler lá de Abaetetuba ia olhar mais os problemas que você achou do que as soluções. Mas eu peguei o link dela e mandei para a técnica do Ministério da Saúde, que é para quem a gente pede recurso a mais o tempo inteiro, e eles não mandam para a gente.
Então, outra matéria para o Ministério da Saúde, para a gente ajudou. Acho que é um pouco isso, né? E indo nessa linha. Tem um outro exemplo aí. Eu estou se Deus quiser, publicar essa semana, mas depende de Deus e do desenvolvedor, principalmente, e eu oro ao Espírito Santo que ilumine o desenvolvedor para ele poder colocar no ar logo, uma que fala sobre um grupo que está em Capanema, no interior aqui, em 3 turmas, e assim, é muito pequenininho, tal daquela fatia menor, mas em 3 turmas eles estão fazendo um projeto de lançamento de foguetes com os alunos, e aí os alunos calculam, fabricam, lançam os foguetes, depois avaliam. E o professor faz uma avaliação antes e uma avaliação depois, e percebe que os alunos estão conseguindo melhorar o nível de aprendizado em física, por conta do projeto, que eles aprendem na prática e tal. Aí estou trazendo isso, e é um projeto paralelo, não é um projeto de uma prefeitura ou da escola, é um grupo de ex-alunos que hoje são engenheiros e que voltam para a cidade para fazer uma coisa lá. Só que a matéria traz uns números bem ruins do Brasil, especialmente do Pará, de aprendizado de física, química e matemática. Então, certamente é o tipo de matéria também que, quando virar público, possivelmente eu seja procurado por prefeitura, ou governo do estado, ou não sei o que, assim, mas olha, a gente tem isso aqui, você não mostrou, tem aquilo outro, sempre vai ter alguma outra coisa de resposta também e você não abordou. Beleza, aí é outra resposta, é outra matéria, né? Deixa eu ver, bom, quem entrou enquanto a gente estava falando aqui, a gente está com o microfone aberto mesmo, para quem puder comentar, falar. Oi, Wagner, diga lá. Pode falar, Wagner. Você levantou a mão aqui. Só não está ligado o teu microfone. Wagner Brito. Isso, agora acho que vai. A gente não está conseguindo te ouvir, Wagner. Desmutou o microfone, mas tua voz não está saindo. Ó, a Letícia está aqui. A Letícia participou bastante da outra sessão. Se quiser comentar, Letícia, fica à vontade. A Jaque é daqui de Belém também. Se quiser comentar. Acho que a TV Liberal tem feito várias matérias assim também, aos poucos. A Jalíria Messias, que é repórter de rede aqui, é daqui de Belém. Ela tem muito esse olhar, porque sabe que falam bastante coisa de Amazônia e tal, e ela busca também muita matéria de solução. Jean, pode comentar. Opa, boa tarde a todos aí, primeiramente. É uma discussão aqui do jornalismo de soluções, parece que é uma discussão bem instigante, né? A gente começa a falar de um ponto, vai passando para outro, e tem sido bem legal. Ao longo do curso aqui, eu tive vários pontos de vista, assim, várias reflexões, e muito me chamou a atenção a questão da inteligência artificial, que tem sido aí o terror de todos os jornalistas, todo mundo com medo de falar assim, a inteligência artificial está tirando o serviço de um, de outro, e realmente está. Quando a gente vai pensar naquele trabalho que depende apenas de uma informação que é repassada. Que tipo de informação? Previsão do tempo. A informação, ela está no site aí do Inmetro e vários outros sites, e você tem inteligência artificial para ir lá buscar esses dados e transformar ele num texto, como se fosse um texto escrito por um humano mesmo, que antigamente a gente tinha que ter, todos os dias pela manhã, um repórter na redação fazendo a previsão do tempo. Resultado de futebol, resultado de outros eventos esportivos, você consegue alimentar e criar uma nota fazendo aquilo ali. Agora, quando a gente fala de reportagem no termo geral, a reportagem ela depende dessa intervenção humana, de você ouvir, mais do que ouvir, você observar também, e não só ouvir, mas ouvir e questionar, e mesmo quando você vai atrás das fontes, você vai buscar, a gente não vai ser mero repassador de informação, atribuiu a informação e está tudo bem, já inventei da minha responsabilidade. Não, você ouve a informação e você busca comprovações de que aquela informação está correta, ou de que pelo menos há indícios de que aquela informação está correta. E nisso você consegue levantar problemas. Aí, numa coisa que ficou muito clara para mim, que o jornalismo de soluções, ele não busca estabelecer heróis, e não busca também
ser fatalista naquele ponto. Ó, se o problema social é esse, a solução é essa. A gente tem soluções específicas para cada momento, para cada contexto, mas que elas podem ser o ponto de partida para outros lugares, outros setores que têm problemas semelhantes. Então, nesse ponto aí, me acendeu aquela luz de que o jornalismo não morreu, não deve morrer, e que o jornalismo de soluções, ele precisa ser expandido, ele precisa ser levado. Eu tenho 15 anos de formação, 15 anos que eu já trabalho, e ainda não tinha ouvido falar sobre jornalismo de soluções. Acho que muita gente que formou na mesma época que eu, ou que veio antes, também deve ter pouco conhecimento ou nenhum, e eu ainda não vi também nas grades dos novos cursos de jornalismo a questão do jornalismo de soluções. A gente vê inteligência artificial, redes sociais, marketing de conteúdo, inbound marketing, outras questões que também são importantes para a promoção do jornalismo, mas que não passam por isso, da importância da reportagem para soluções de problemas e para indicar caminhos aí para políticas públicas e outros caminhos. Então, eu acho que para aquele jornalista que está desesperançoso, eu acho que aqui é um caminho para a gente. O jornalismo ele vai ser estrangulado pela inteligência artificial até o momento em que chegar nesse limite de pegar informações prontas e apenas transcrever num texto. Agora, quando a gente tem que aprofundar o assunto, a intervenção humana ela é essencial e ela não deve ser substituída tão cedo, pelo menos eu acredito que não. Eu acho que é um ponto de esperança para mim e creio que outros também devem ter tido esse mesmo ponto de vista. É isso. Obrigado. Perfeito, Jean. Eu já comento, mas eu vou ouvir a Vitória aqui, que levantou a mão, e pode ser que tenha a ver ou não, fica à vontade, Jean. Vitória. Tá desligado aqui o microfone, Vitória. Você comentou aqui no chat, mas se você quiser ligar o microfone e comentar. Bom, Vitória, fica à vontade de ligar o microfone e começar a falar, mas eu vou puxar aqui o teu comentário. Peraí, que sumiu. Ah, não, tá aqui. Acredito que o jornalismo de soluções se baseia um pouco no jornalismo crítico, porque, como o Jean disse, precisamos aprofundar a informação. É isso. Aí do inteligência artificial, só para... Oi, Letícia, pode falar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa. Cheguei um pouquinho atrasada na discussão, mas eu estava ouvindo aí o colega, o Jean, falando, ele falou muito sobre, nos deixa um pouco mais esperançoso, né? E foi justamente isso que eu senti, assim, no decorrer do curso, eu estava um pouco desesperançosa com o jornalismo e com os rumos do jornalismo, por causa de uma série de fatores que o Paulo, né, resumiu muito bem lá no fórum. Gostei bastante do texto dele, me identifiquei em vários pontos, assim, né, várias reflexões que ele fez. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, Daniel, é porque você falou aí sobre a questão da reportagem que você está desenvolvendo sobre as Olimpíadas sobre o lançamento de foguetes, né? E aí você falou que tem um dado que fala sobre o índice de aprendizado de física nas escolas. Eu queria saber qual é essa base de dados, porque eu comecei uma matéria assim nesse sentido, sabe? E aí eu queria essa base de dados. Para pegar os dados gerais, eu fui no PISA, que é aquele... acho que ele é feito a cada 2 anos, global, né, o Brasil tá, mas o último feito, acho que em 2019, foi a ênfase em matemática. Isso, é porque eu vi esses dados de matemática. Isso. Aí tem o SAESB, acho que é SAESB, que é o Sistema de Avaliação de Ensino Básico. Tá. Sim. Aí ele não puxa exatamente química, não. Ele puxa matemática, português, e ele tem ciências naturais. Aí em ciências naturais acaba entrando, né, física e química. Ele acaba puxando. Mas eu puxei mais ali pela matemática mesmo.
Beleza, porque saiu recentemente aí um material falando que Alagoas está com uma alta representatividade nas Olimpíadas de Conhecimento, as Olimpíadas de Lançamento de Foguete e tudo mais, até se destacando aí no Brasil, né? Uhum. Inclusive, meu companheiro faz parte desse projeto que leva os meninos para participar dessas Olimpíadas. Mas eu queria pegar esse gancho, né, dizendo que apesar dessa evolução, das escolas estarem se mobilizando para levar os alunos, envolverem os alunos, ainda há uma base muito fraca, né? Sim. Mas aí eu queria essa base de dados assim certinha, sabe, para conseguir. Aí o que eu falo que aumentou o ensino é que, de fato, eu não tenho o dado oficial comparando, tipo, antes e depois. O que eu estou me apoiando é que um professor que acompanhou esses meninos, até a tese de dissertação dele de mestrado foi sobre isso. Então, ele mensurou, fez todo o procedimento e identificou que 90% dos alunos conseguiram aprender melhor, explicar oralmente e por escrito as leis tais de Newton, né? Uhum. Então, ele tem esse dado, mas daí é um dado mais localizado nesse grupo pequeno. Entendi. Não é tipo um município ou um estado. É bem, bem pequeno mesmo, que serve como E aí a matéria, você tem vídeo dos alunos, o aluno explicando a lei de Newton, a lei não sei o quê, tal, então você percebe ali que vai. Mas o principal que a gente puxou é o engajamento dos alunos, né, para o tema, que de fato é visível, né? O interesse deles aumenta muito, né? Isso. Agora, para quem está ouvindo a gente, não sei se tu conhece a Geduca também. Sim. Pronto. Para quem está ouvindo a gente, dá uma procurada, que caso não conheça, a Geduca. É uma associação de jornalistas em educação. Isso. E eles têm um negócio muito legal, que é a Marta, e é uma editora pública. Então, eu mesmo recorri, pronto, Jean, eu mesmo recorri à Marta, falei, Marta, eu quero fazer uma matéria assim, 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 qual é a melhor base de dados, qual o recorte que eu devo dar, e aí ela te ajuda, te dá os indicadores, os links e tudo mais. Ela é excelente. Acho que é um serviço bem legal, Letícia. É justamente isso que eu preciso, saber qual a melhor base de dados nesse sentido, sabe? Sim. Acho que fazendo contato com a Marta, e é o trabalho dela, tá? Até com o Jean, né? Ele falou aqui, eu sou do Geduca. Isso. Mas é o trabalho da Marta mesmo, ela é a editora pública da Geduca, então ela é ajudar jornalistas a produzir reportagens sobre educação. Então, é bem interessante, assim, ajuda bastante, né, para quem não é tanto da área, é o caso. É verdade. Beleza, obrigada. Nada. Aí, comentando rapidinho que o Jean colocou da inteligência artificial, bom, quem trabalha em redação, e eu estava até o ano passado, redação tradicional, você tem uma briga por audiência. E não só por questões de status e dizer que é o site mais acessado do estado, mas por uma questão de receita. Não só a receita que vem de Google, etc., mas principalmente a receita que se usa o dado de audiência para se conseguir, o setor comercial conseguir patrocinador, anunciante, etc. Dentro dessa lógica, as redações investem no núcleo de SEO, no núcleo de audiência. E esse núcleo é gente que, como o Jean falou, fica de olho no que está tracionando, nas trends, e tem que fazer matéria com aquele assunto e colocar. E os assuntos que quase todos os dias estão lá em cima é resultado de jogo, resultado de Mega Sena, resultado previsão do tempo. E, para quem ouviu o Jean falando, não é absurdo, é isso mesmo. Geralmente a gente tinha isso. Uma pessoa que fica esperando o resultado da Mega Sena, está com o texto pronto, no que sai o resultado, a pessoa tem que botar lá, porque quanto antes você publicar e a notícia está certa, a notícia, entre aspas, o resultado de Mega Sena, a chance dela ranquear no Google é maior, e aí você alcança uma audiência absurda, porque você imagina a quantidade de pessoas que apostam na Mega Sena, que dá umas 8 da noite, joga no Google o resultado da Mega Sena. E se o teu site estiver ali aparecendo, vai clicar. Então, às vezes, um site regional
consegue fazer isso, ele alcança uma audiência absurda. Esse é um dos problemas do jornalismo, em que a gente está se pautando, botando gente, botando cérebro, botando talento para ficar fazendo trabalho mecânico, que, nesse caso, eu acho que é bom a inteligência artificial cumprir essa tarefa. Mas aí tá. Eu acho que é o tipo de emprego que dá para ser automatizado mesmo, para livrando mãos e mentes para fazer um material, outros materiais. Então, de fato, se você tem uma inteligência artificial que uma pessoa consegue pilotar essa inteligência artificial, porque ela também não roda sozinha, você tem que ter alguém especializado nisso que consegue fazer várias funções, em que faça esse material de resultado de Mega Sena, de horário de jogo. Quem aqui já não, quem gosta de futebol pesquisa, né, ou outro esporte qualquer, onde vai passar tal jogo. Você joga isso no Google, né? E aí você livra mentes para poder tocar alguém que organiza isso. E aí vai na linha exatamente que o Jean falou. Você livra um jornalista que tem uma visão mais crítica, e aí o cara vai contar histórias que a inteligência artificial não conta. E aí eu estava agora quinta e sexta num evento, o Encontro de Educação Midiática, se falou bastante sobre inteligência artificial também, e um ponto muito claro, né, que é meio óbvio, mas a gente esquece, a inteligência artificial é alimentada, e é alimentada por gente, ela trabalha com base no que as pessoas produzem, escrevem, publicam e colocam, no que já foi feito. E a inteligência artificial, muitas vezes, ela pode ser racista, no sentido de que não que ela seja racista, mas ela reproduzir a invisibilização de muita gente, de muita perspectiva, de muita coisa. Por isso que, com a inteligência artificial, o jornalismo que ouve essas pessoas invisibilizadas pela sociedade e pela inteligência artificial se torna ainda mais importante. Então, acho que a inteligência artificial ela pode ajudar bastante a executar tarefas mais simples, mas eu acho que ela destaca, mais uma vez, a importância do trabalho jornalístico, desde que esse trabalho jornalístico não fique se pautando só por trend, só por audiência, e por aquilo que seja bastante relevante para a sociedade em geral. E aí que eu, pessoalmente, gosto muito da perspectiva do jornalismo de soluções, até pelo impacto que ele pode causar. Então, para dar um exemplo, você tem matéria que pode inspirar a iniciativa. Então, guardada a devida proporção, lógico, são escalas pequenas. Mas essa matéria que eu estou falando do foguete, dos alunos, alunos de uma outra escola estudaram, né, revisaram a matéria antes da publicação, que vai ser, se Deus quiser, o desenvolvedor também essa semana. E esses outros estudantes de uma outra escola, de outra cidade, a cidade onde acontece esse projeto é Capanema. A cidade que revisou a matéria é uma escola estadual, Antônio Lemos, em Santa Isabel do Pará. E os alunos dessa outra escola, a professora me pediu, né, passa o contato do cara que coordena esse projeto, porque eu já falei com o professor de física aqui, ele quer trazer para cá. Então, sem nem publicar, né, imagina se essa matéria roda para outros professores, para outras escolas. Então, você já causa o impacto de que outras iniciativas podem surgir se esperando naquilo. E aí é o tal do impacto bacana que o Jornal de Soluções pode trazer. E não é mais uma matéria do tipo que poderia ser a média do aprendizado de matemática no Pará está tantos % abaixo da média nacional, e pá, pancada. Não que esse tipo de matéria não seja importante, ela é, mas eu abordo a mesma coisa de uma outra maneira. E Renata, te vendo aí também, só por foto. Renata também é do Pará. E a Vitória, estudante da UFPA. Eu saí de lá também. Bom te ver. E aí, Renata? E a turma tem discutido a questão da substituição pela inteligência artificial da perca de vagas no mercado. Então, Vitória, é como eu estava comentando aqui, e aí eu corro risco de ser muito otimista, mas eu não sou tão pessimista. Eu acho que, de fato, você criou uma vaga de essa específica que eu falei, né? Do SEO, do cara que pesquisa o trend, de fica atualizando, etc, etc. Mas é uma coisa que estava muito na cara, que era meio que podia ser automatizado, sabe? Então, da feita que você encontrou maneiras de resolver aquilo
Só que a inteligência artificial, de novo, ela não se faz sozinha. Ela tem que ser pilotada. E aí eu acho que abre um novo mercado de trabalho e não tanto se fecha. Mas aí a minha opinião, e eu respeito, embora às vezes não concorde, mas gosto de ouvir sempre, até porque eu posso mudar a minha opinião. Quando fala que pode gerar perda de vaga, eu acho que, pelo contrário, acho que ela pode aumentar. E tem um outro ponto, aí vou passar aqui a palavra que outras pessoas levantaram a mão, mas só um outro ponto também, que é importante colocar. Tem essa questão da invisibilização que a inteligência artificial causa, mas também tem uma situação que eu acho interessante trazer à tona, que, bom, desculpa, me perdi aqui, porque eu ia engatar com outra coisa aqui e esqueci completamente. Minha cabeça às vezes dá um looping aqui. Vi que a Raíssa entrou também. Israel, comenta aí, eu acho que eu vou lembrar do gancho que eu estava puxando. Não, é só complementando essa questão da inteligência artificial, que outro dia mostrou, né, que o Google lançou a nova versão lá do buscador, etc. E aí a ideia é ele não mais remeter para os links dos jornais, né? Quando você digita lá, resultado do futebol. Hoje em dia é engraçado, você vê até a Exame, né, que é um foco de jornalismo econômico, tem lá, onde vai passar o jogo, São Paulo, Palmeiras. Exatamente por conta do SEO. Só que agora ele não vai mais remeter para os links, ele vai remeter já para um boxezinho com a informação, e aí tem a opção de você clicar no link. Então, já tem estudos que mostram que a queda para os resultados, né, para os acessos para veículos, vai ser de pelo menos 25% por conta disso, porque a pessoa não tem mais o porquê ela clicar. Sim. Se a informação básica que ela precisa já é isso. Então, talvez, até pensando do ponto de vista do jornalismo de soluções e outros jornalismos mais aprofundados, vão ter que encontrar outras formas de entregar esse jornalismo. E aí, de repente, por newsletter, usando redes sociais e outras formas, ou às vezes até de hackear esse mecanismo também da inteligência artificial para estar nesses resultados, chegar de outra forma, mas não ficar dependendo também do ranqueamento do Google, porque essa lógica foi, vamos atender ao SEO do Google e vamos fazer o jornal com base no SEO para aparecer no Google. E aí, às vezes, você até subverte o noticiário, não, tem que pôr essa palavra para aparecer. De repente, você pode retomar o conteúdo conforme o valor notícia da coisa, menos o valor SEO, e aí pensar em outras formas de chegar no leitor, né? Ou no consumidor, de uma forma geral, não só leitor. Exato. Você falou aí, e aí lembrei, quando você falava também, o ponto que eu ia colocar. A gente sempre foi acionado por colega, familiar, assim como um advogado é acionado, tipo, dá uma olhadinha aqui nisso aqui para mim, nesse processo, ou então um médico, eu tô com uma dor aqui, passa uma receita. A gente é muito procurado por familiar, amigo, assim, mas escreve um texto para mim, assim, porque você escreve tão bem, e aí você vai, pô, mas... e aí as pessoas estão usando, vejo muito no LinkedIn, quem acessa LinkedIn, quem não, eu sugiro, porque acho que é um local bem interessante de contatos profissionais mesmo, tanto de fonte quanto de oportunidade de job, de trabalho. Mas eu vejo muita gente postando no LinkedIn grandes textos, e aí falando que conseguiu tal coisa, então fazendo uma reflexão sobre determinado assunto. E, cara, para quem mexe muito pouco, como eu mexo, eu uso o ChatGPT, por exemplo, e uso como um copiloto, para me auxiliar em tarefas rápidas. Você percebe na hora quando um texto é feito. Então, qualquer pessoa então, o cara que acha que está abafando, tá mandando super bem, que ele fez um artigo ali sobre biodiversidade, não sei o quê, lá. Aí você percebe que no título, as primeiras letras da frase tem a caixa alta, você percebe o excesso de emoji, de emoticon ali. É um texto que geralmente tem muito adjetivo, e é vazio. Ele é vazio, né? Vazio no sentido de que você fala muito e diz pouco. Não que você não possa aprimorar, refinar, e dá para ir trabalhando com a inteligência artificial e melhorá-la. Então, por isso que eu acredito que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada do jornalista, não sei se necessariamente do jornalismo, mas do jornalista, enquanto atividade. É um nicho que pode crescer e ele nos ajuda em eliminar tarefa maçante, uma tarefa muito básica, para a gente focar naquilo que interessa, que é ouvir histórias, buscar dados,
Então, vou dar uma coisa simples. Você precisa... você tem uma tabela muito desorganizada e que você, às vezes, fica se matando ali com Excel, puxa daqui, puxa dali, para organizar essa tabela, e a inteligência artificial faz isso para você, né? Só que você sempre vai precisar revisar. Sempre precisa revisar. Então, eu vou mais na linha de que ela pode ser uma aliada e é um copiloto interessante. E aí, para ainda essa inteligência artificial, eu estou começando a desenvolver, eu acho que é um caminho interessante, para o meu projeto, que é o Amazônia Vox. Então, entendendo que ali eu tenho um banco de fontes de conhecimento da Amazônia, com lideranças, inclusive do conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas, etc., e conhecimento científico, que é feito na Amazônia. Eu tenho essa base de dados. Como que eu uso a inteligência artificial? Porque se hoje eu pergunto para a inteligência artificial, fora dessa base de dados, me fale um pouco sobre a Amazônia e quem é a pessoa que fala sobre a Amazônia, ela vai reproduzir um discurso muitas vezes colonialista, né? Então, de quem fala da Amazônia não sendo dela. E a mesma coisa pode ser pensada para o Nordeste, para a periferia, etc, etc. Da feita que você migra essa inteligência artificial para a tua base de dados e diz para ela, olha, você vai usar essa base de dados, você quebra a questão da invisibilidade. Enfim, você tem inúmeras possibilidades aí, e acho que a gente está só começando, mas eu não cortaria os pulsos ainda não. Acho que vale a pena conhecer mais aí das possibilidades. A Letícia, iniciativa de criação de treinamento de IA para executar tarefas com nota de previsão de tempo, boletim. Exatamente isso que o Jean comentou também, de que tem como você já raspar isso sem precisar ocupar, e geralmente é o coitado do estagiário que fica acompanhando o Mega Sena, onde vai passar jogo e etc. Então, acho que é uma coisa interessante. Bom, alguém mais que pode ou queira comentar algo sobre o curso, que faltou, que não faltou? Daniel, Jean aqui de novo. Eu não sei bem aqui quem falou que estava fazendo essa reportagem sobre a questão de ensino de física ou coisa do tipo. Só para dar uma dica aqui de alguns caminhos, né, que podem aprofundar a discussão. A gente tem um levantamento do INEP que mostra que muitas regiões aqui do Brasil, você tem 1/3 dos professores que eles não são formados para a disciplina que eles lecionam. Então, você tem, por exemplo, um professor que ele é formado em matemática dando aula de física, um professor que é formado em biologia dando aula de física, até mesmo quem é formado em letras dando aula de física, porque é a situação de determinada região. Outra coisa é que a gente tem um número muito baixo de pessoas interessadas nos vestibulares de física, por exemplo. Ou seja, se já está faltando professores de física aqui hoje no Brasil, no futuro vai faltar muito mais, porque tem vestibulares que estão tendo menos interessados do que o número de vagas. E mais um agravante, a gente tem pesquisas também, pesquisas recentes, que mostram que metade das pessoas que estão fazendo cursos de licenciatura, elas não visam lecionar, elas estão fazendo para ter um curso superior e fazer concurso, ou para tentar qualquer outra carreira, mas o número de pessoas que querem lecionar, isso tem reduzido bastante. Então, pode ser, assim, não estou dizendo que é isso, que essa é a resposta, mas podem ser caminhos para aprofundar, ainda mais se forem dados regionalizados, para poder aprofundar essa discussão. Perfeito. E até no chat GPT, se você colocar assim, quais são as principais bases de dados para eu entender esse assunto tal no Brasil, ele vai listar, e aí você checa, né? Avalia. E que pode ser uma coisa interessante. Eu acho que o curso do Planet Center, agradeço muito também pela oportunidade, porque mostra que existe um interesse, pelo feedback que eu tive até agora, mostra que muita gente quer aprofundar, quer tocar mais. E, como eu disse na mensagem de encerramento, e reforço aqui, acho que o contato continua, para que tenham outras situações do tipo, que a gente pense em evento nessa linha, treinamentos, enfim, me coloco aí à disposição de vocês. E agradeço para quem tirou um pouquinho do seu tempo na segunda-feira, e tanto tempo também na quantidade absurda que eu coloquei de textos, etc. E estou à disposição.
Eu vou deixar aqui no chat também o meu e-mail particular, para quem quiser falar, e lá nesse chat do WhatsApp também, claro que estou lá e tem meu contato. Encerrando, que são 16 horas, também tem uma outra reunião aqui. Obrigado demais, Letícia. Eu acho que vocês vão receber algum formulário de avaliação. Sejam sinceros, mas, se possível, deixem lá o que é possível, o que é importante melhorar. Então, agradeço muito. Ricardo, que não aparece aí, está só com o símbolozinho do Knight Center, foi muito parceiro com os horários e edição de todos os vídeos, e gravações das entrevistas e essas sessões. Obrigado mesmo. Filipa, Rosenthal e toda a equipe do Knight Center. Obrigado, Israel, Letícia e Daiane. Valeu mesmo. Obrigado, Rafaela. E sigo à disposição e vamos falando. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Vitória.